Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Você já ouviu falar em Legal Operations? Gerir um escritório ou um departamento jurídico requer competências e habilidades que não nos ensinam no curso de Direito, mas são fundamentais para o negócio. Obter resultados mais rápidos e eficazes, entender sobre métricas, gestão de pessoas, de processos e financeira são algumas das competências necessárias para quem trabalha com Legal Operations. Para nos contar um pouco sobre as melhores práticas e ferramentas da área, eu converso neste episódio com o Paulo Silva. Ele é gerente de Legal Operations no Mercado Livre, pós-graduado em Direito Civil e do Consumidor, já atuou no mercado financeiro, no setor de telecomunicações e energia, além de escritórios de advocacia. É também professor em várias instituições. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Paulo, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Hoje a gente vai falar de Legal Operations, que é um tema assim que fora do Brasil ele já é muito conhecido e já está bem mais difundido do que aqui. E eu também tenho certeza de que muitas pessoas não conhecem direito o que é Legal Operation, mas vão ouvir esse episódio e vão sair daqui com a ideia na cabeça de que, nossa, é isso que eu faço então, isso que eu faço tem um nome, né? Muitas pessoas às vezes desconhecem o termo, mas acabam que no dia a dia realmente executam funções do Legal Operations. Então, para a gente começar, o que é Legal Operation? Gustavo, primeiramente, obrigado pelo convite. Né? Eu fico muito contente de participar desse projeto. A gente falava um pouquinho antes de iniciar a gravação. É um projeto que eu admiro bastante e porque é algo que eu vejo que de fato democratiza conhecimento, né? Isso é uma coisa muito importante, acho que nos dias atuais. Obrigado. Bem, vamos falando já respondendo objetivamente a sua pergunta, né? Quando a gente fala de Legal Operations, a gente está falando na verdade de um modelo de gestão de departamentos jurídicos ou de escritórios, né? E aí, fazendo aqui um rápido resgate acerca desses modelos, por que a gente chega no modelo de Legal Operations, né? Quando a gente olha para a maneira como a gestão legal é tratada e vem sido tratada no Brasil, de cara a gente já saca que a gente tem um problema aí com relação à nossa formação, né? A nossa faculdade, o nosso curso de bacharelado, ele não dá nenhuma noção de gestão. Zero, né? Zero, né? Não tem nada. Eu costumo brincar que, assim, eu tive aí 5 anos de direito civil, eu tive 5 anos aí de processo civil, né? Tenho colegas aí que tiveram direito romano, né? Mas, cara, nenhum professor, eu digo isso, eu repito sempre, nenhum professor iniciou uma aula e pegou a lousa, por assim dizer, e falou, vamos lá, vou fazer uma tabelinha aqui. Escreve aí, aluguel, café, luz, secretária, internet, telefone, isso custa tanto, isso sai tanto. Olha, puxa, para você ter o seu escritório, você precisa de um capital de giro de 5 mil. Né? Cara, ninguém ensina isso para você. E isso é um negócio bastante complicado, porque até pelo nosso tipo de formação, a nossa formação ela acaba privilegiando, de certa maneira, que o profissional queira ter seu escritório. Né? A nossa educação jurídica, ela privilegia ou a carreira pública, né? Ou que você acabe estruturando ali, montando o seu escritório. Nem advogado corporativo a faculdade ela te ajuda muito a ser. É como se nem existisse, né? Isso é engraçado, né? Porque você tá falando aí de direito romano. Eu tive direito romano na faculdade, eu estudei na PUC, eu tive ensino religioso, não sei como é que chamava a matéria, cultura religiosa, mas não tem nada de administração, gestão, e o departamento jurídico é como se não existisse, é pior ainda, né? Não, cara, assim, você não se imagina que aquele profissional que está se formando ali, que ele vai sair de lá e que ele vai entrar numa empresa, que ele vai estar entrando no escritório, vai seguir uma carreira jurídica. Cara, isso é muito ruim, né? E aqui eu vou até colocar um tema que pode gerar um pouquinho de polêmica,
e eu não quero que seja entendido de uma maneira agressiva, né? Mas eu vou tentar fazer até uma crítica construtiva à OAB nesse sentido. A OAB também não ajuda muito, né? Por mais que a gente tenha comissão de departamento jurídico e tudo mais, eu já participei de eventos, já participei de discussões em que muitas vezes o advogado corporativo era visto como menos advogado. Uhum. Né? Como se a vida do cara, como se a vida do advogado corporativo fosse uma vida mais fácil, que ele não exercitasse ali o que ele aprendeu, né? Então eu percebo que a gente ainda, em algumas situações, a gente ainda enfrenta esses obstáculos, né? E é legal, desculpa te interromper, mas Imagina. É porque você trouxe uma coisa que é legal e que o Marco Bruno Miranda, que é juiz federal, que já teve aqui no episódio anterior, que a gente falou o que ele está fazendo no Poder Judiciário, o que ele está inovando, como que ele está revolucionando lá a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, foi um mesmo ponto que ele colocou. Olha, eu sou juiz, mas eu era um juiz gestor, e isso era visto até pouco tempo atrás como uma coisa meio negativa, assim, né? Ele é juiz, mas é juiz gestor, né? Ele não... Como se ele fosse menos qualificado, né? E agora que a gente tá vendo que, na verdade, não, isso é muito importante, né? Tão importante quanto você botar a mão na massa ali dos processos, desenvolver as peças processuais, é você ter esse background bem feito, esse fluxo de operações, essa coisa toda que a gente vai conversar aqui hoje, né? Exatamente, né? Então, a gente já enfrenta esse desafio ali, né, da nossa formação, que é uma formação carente em gestão. E aí, quando a gente começa a procurar, começa a entender aí como é que a gente pode desenvolver uma gestão, a gente se vê obrigado, né? Eu sempre falo, né, você, voltando a falar um pouco da experiência do advogado corporativo, né? Eu já passei por escritório, e agora, há alguns anos, tenho seguido em empresa. Aí, por exemplo, você é obrigado a fazer um orçamento da tua área, né? E aí você ali é supervisor do núcleo de demandas extrajudiciais da empresa X. E aí alguém chega para você todo ano e fala, cara, faz o orçamento de quanto é que a tua área vai gastar no que vem. E, você não sabe. Por onde começar, né? Porra, por onde eu começo? Né? Como é que... Né? Aí, mais ainda, né? Chega o cara de planejamento financeiro, vira para você e fala assim, olha, esse ano a gente vai fazer orçamento matricial, tá? Então, se antes eu não sabia nem o que era orçamento, quanto mais o que é orçamento matricial, né? O cara, pô, mas como assim? Né? Não, ó, esse ano aqui o orçamento é matricial, o orçamento é base zero, né? Então, assim, cara, a gente e veja, isso é o dia a dia, né? E aí talvez alguém que esteja falando de escritório, ouvindo que seja de escritório, pode falar assim, mas isso aqui no escritório, fala, cara, isso tem diretamente um impacto, porque veja, na medida em que você não sabe, por exemplo, quanto você gasta, como é que você precifica o teu trabalho? Uhum. Né? Se você não consegue ter uma gestão clara, e a gente está falando aqui só de gestão financeira, né? Uma gestão clara dos teus custos ali, de onde você gasta, como você gasta, por que você gasta, como é que você vai precificar o teu trabalho? Né? Como é que você vai poder demonstrar para o teu cliente, né, que, olha, o teu preço é de X, né, porque não só porque você tem esses custos, mas, por exemplo, olha, porque você investe na sua formação, porque você investe na parte de infraestrutura do escritório, mas, né, se você não tem claro como é que você tem essa estrutura de custos, como é que você vai transferir isso para o teu cliente? Né? E novamente aqui, né, um comentário, me lembro que a OAB já tem alguns anos que ela fala muito sobre a questão dos honorários aviltantes, né? Que sim, que são um problema. Mas eu costumo dizer assim, olha, a gente só vai de fato começar a discutir de maneira qualificada, né, se o honorário é aviltante ou não, né, se eu entender de fato o meu investimento nisso. Né, se de fato eu entender o quanto eu gastei para chegar nesse estágio, chegar nesse ponto que eu tenho aqui no meu escritório, na minha carreira. Com certeza. E isso é uma área que a gente é muito carente, tem pouca coisa. A tabela do OAB
a gente sabe que na prática, às vezes, ela fica realmente fora da realidade e ninguém tem como, o que acontece, a realidade hoje de muitos escritórios para cobrarem é na base do chutômetro, né? A pessoa chega lá e fala assim, mais ou menos é tanto. E vai levando isso sem ter uma coisa mais detalhada, mais apurada de como que se chega nesse valor, né? Mas, desculpa. Não, desculpa te interromper, isso é um comentário. Olha como isso é ruim, até do ponto de vista, aí pensando inclusive como cliente. Por exemplo, não raras às vezes você vê escritórios que, por exemplo, trabalhavam com um contencioso de volume, que devido a essa precificação ruim, ele acaba enfrentando lá na frente um problema, porque ele não consegue ter claro se aquela carteira é uma carteira rentável para o escritório. Uhum. Né? E aí ele começa a entrar ali no volume, aquilo começa a entrar naquela bola de neve, né? Então, assim, a fatura do primeiro mês, ela meio que cobre o gasto do segundo mês, enfim, ele começa... Um cliente negativo compensa outro positivo, né? Exato. E aí ele começa a ter a falsa impressão que o negócio ali tá trazendo resultado, né? Aí um belo dia, um desses clientes vira e fala o seguinte, cara, vou migrar, vou para outro escritório, né? E aí ele descobre que na verdade ele estava com uma operação deficitária há meses, né? Se não há anos, e agora ele tem um buraco que ele precisa cobrir, né? Então, olha só, né? E isso, óbvio, impacta diretamente no cliente que ele atende, porque aí ele vai tentar cobrir isso de que maneira? Ele vai cair a qualidade do profissional que ele contratou, vai cair a qualidade do correspondente que ele contrata, né? Enfim, você tem uma série de consequências nisso que são muito prejudiciais para o cliente também. É isso aí. E a gente está falando muito de finanças, mas Legal Operation não é só finança, né? O que então abarca todo esse campo? Vamos lá. A gente começou a falar e que realmente eu enveredei para o lado de finanças. Mas olha só, quando a gente fala de Legal Operations então é um modelo de gestão que ele vai entender o departamento jurídico de uma maneira sistêmica, efetivamente. Né? Ele vai entender o departamento jurídico ou vai entender o escritório a partir das suas operações, e o primeiro ponto é que ele precisa entender isso de maneira sistêmica. O que isso entender de maneira sistêmica implica em você perceber que a área de Legal Ops ela é uma área, de certa forma, que vai sempre olhar o conjunto do departamento ou o conjunto do escritório. A gente percebe, às vezes, alguns equívocos. O pessoal fala, eu tenho meu Legal Ops, meu Legal Ops é ligado ao contencioso. Cara, o Legal Ops ele não pode ser ligado a uma área de prática específica. O Legal Ops ele tem que olhar toda a operação de uma maneira muito mais ampla. Por quê? Porque o foco, e aí já falando um pouquinho dos focos de Legal Ops. Legal Ops ele vai ter foco em eficiência, né? Então, por que ter uma área de Legal Ops? Porque eu quero tornar os meus processos, eu quero tornar meu departamento, eu quero tornar meu escritório mais eficiente. O foco é escalabilidade, e aí é que vem muito forte por que tem que ser sistêmico, né? Você imagine o seguinte, se eu trabalho com estruturas de operação em silos, né, então eu tenho aqui uma estrutura de operação para o contencioso, eu tenho uma estrutura de operação para o consultivo, eu tenho uma estrutura de operação, e pior ainda, quando a gente fala de contencioso, eu tenho uma estrutura de operação para o contencioso civil e para o contencioso trabalhista, eu tenho uma estrutura de operação para o tributário. Como você não tem uma visão sistêmica disso, você tem a possibilidade de você, por exemplo, na hora de imaginar o teu fluxo de entrada, né, então você ali no teu escritório, você aí no teu departamento, você vai receber a pasta, você vai receber a citação, você vai receber a intimação, né? Quando você não tem essa visão sistêmica e você opera em silos, então você vai criar um processo para receber uma citação tributária, um processo para receber uma citação trabalhista, um processo para receber uma citação de consumidor, um processo para receber uma notificação extrajudicial. E isso começa a se desdobrar nos outros processos, né? Então, então eu vou criar uma maneira de cadastrar uma demanda trabalhista. Eu vou pensar que é diferente da maneira de cadastrar a demanda civil, que é diferente de cadastrar uma demanda de PROCON.
Cara, e aí você começa a criar esses silos e começa a criar operações muito que só fazem um pedacinho e você perde em eficiência. Imagina o seguinte, eu estou falando aqui de 5, por exemplo, vamos pegar 4 áreas de prática: tributário, trabalhista, civil consumidor e civil, que a gente vai chamar de estratégico. Imagine que cada uma dessas áreas adotasse um processo isolado, por exemplo, para receber suas intimações, para receber suas citações. Muito provavelmente eu teria um profissional em cada uma, se eu não tiver uma ferramenta tecnológica, mas eu teria um cara em cada uma aqui, uma pessoa, um estagiário, um paralegal, fazendo triagem. Esse cara custa, sei lá, R$2.000, 4 vezes 2, eu vou gastar R$8.000 nesse processo. Ora, se eu consigo unificar esse processo de modo que eu reduza isso para que talvez 2 pessoas façam esse mesmo trabalho, mas atendendo a todo o jurídico, eu já estou economizando 50%. Muito bom. Né? Então, assim, o LegalOps, se o foco dele é eficiência, a gente falou de eficiência, né, e escalabilidade. Ele tem que prover soluções escaláveis, processos escaláveis para aquele departamento ou para aquele escritório. E um outro ponto que eu acho que é muito importante e ficou muito evidente nesse cenário, né? A gente está gravando esse podcast, né, no dia 10 de novembro de 2020, o Brasil ainda está no meio de uma pandemia, o mundo está no meio de uma pandemia. Né? Então, o que a gente percebe? Que os departamentos e escritórios que não tinham isso claro, né, que não tinham seus processos claros, não tinham seus processos estruturados, não tinham ferramentas, por exemplo, sofreram muito nesse processo de pandemia, quando, por exemplo, as cidades começaram a fechar suas atividades. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, que eu conversava que eu estava conversando com um colega de uma grande empresa, tá? A gente está falando de uma empresa aí, de um varejista grande. E aí eu perguntei para ele assim, cara, legal, como é que você vai fazer aí com relação ao recebimento de citação, né? Porque, veja, você vai ter que colocar toda a tua equipe para trabalhar home office, mas a entrega da citação ela ainda vai ser na sede da empresa. Como é que você vai fazer, né? E mesmo que você tenha um processo de captura, você ainda deve ter oficial de justiça, enfim, alguma coisa chegando aí. E a resposta foi, eu não sei. Eu não sei ainda, né? Então, o que a gente... Ora, aqueles que já tinham algum processo mapeado, que já tinham um processo minimamente mapeado, já tinham ali alguma situação de plano de contingência. Opa, a minha equipe jurídica vai trabalhar toda em home office, mas eu tenho aqui uma pessoa que vai fazer a recepção disso, e olha, ela vai transmitir isso através de um e-mail, vai transmitir isso, vai digitalizar isso e passar por um drive compartilhado, enfim. Você já tinha, quem possuía já algum tipo de processo nesse sentido, já saiu na frente e não sofreu tanto. Então, a área de LegalOps, ela teve um papel, e tem um papel neste momento extremamente importante, que é justamente dar continuidade ao negócio. Continuidade ao negócio entendida aqui, né? O departamento ou o escritório. Legal. E pelo que eu entendi, então, assim, o Legal Operations ele fica com tudo de um departamento jurídico ou de um escritório que não diga respeito às questões jurídicas propriamente ditas, né? Fica com a parte de orçamento, finança, tecnologia, processo interno, pessoas, fluxo de trabalho e tudo isso, né? Faz sentido ter uma área ou ter um profissional desses em qualquer porte de escritório ou departamento jurídico, ou isso é mais uma coisa que empresas e escritórios de médio e grande porte têm que se preocupar mais? Olha, Gustavo, eu vou te falar que eu sou suspeito para falar, é óbvio, né? Né? Mas eu defendo, cara, que é óbvio, quando a gente está falando de um escritório ali, né, unipessoal ali, é óbvio que você vai essa situação, né, não tem um volume. Agora, teu escritório cresceu um pouco, né? Cara, já é bom você começar a ter um profissional, e aí tem um ponto que você colocou na tua fala que é muito importante, né? Você precisa ter um profissional dedicado para isso, né?
De fato, o LegalOps ele fica com tudo aquilo que é não técnico, né? E o objetivo do LegalOps dentro dessa ideia de eficiência é: eu vou tornar o meu profissional, ou eu vou tornar o meu advogado mais eficiente na medida em que ele se preocupe única e exclusivamente com a estratégia jurídica, com a tese a ser utilizada, com as questões legais e regulatórias que estão, de repente, permeando aquele determinado caso, e que ele não tenha que ficar se preocupando se o escritório A juntou a guia de pagamento para que uma determinada condenação fosse feita e se essa guia está correta, né? Então, conforme você vai ganhando um pouco mais de massa na tua atividade, você precisa ter uma equipe dedicada. E isso é um outro aspecto de Ops, né? A gente está falando de equipe dedicada, né? Não é aquela coisa, quem faz teu Ops? O meu advogado aqui ele faz meio período de Ops, meio período de produção técnica. Cara, não vai dar certo, né? Não vai porque para que o objetivo de eficiência, de escalabilidade, de manutenção seja atingido, você precisa ter um time dedicado, né? E aí, respondendo a sua pergunta de uma maneira, acho que mais objetiva, cara, eu acho que um escritório de pequeno porte já precisa começar a pensar nessa estrutura. Quanto mais cedo um escritório começa a pensar, ou quanto mais cedo um departamento começa a pensar nessa estrutura, melhor esses resultados vão se mostrar lá na frente. E vou te dar um exemplo. Meu departamento jurídico é pequeno, eu recebo poucos processos por mês e tudo mais. Mas, cara, se você já coloca na largada alguém que vai olhar para essa tua base de processos que você recebe e já começa a criar, por exemplo, uma estrutura de dados, né? Já começa a criar, por exemplo, ali guides, uma estrutura de dados, a começar a fazer ali um data quality. Cara, você já começa da largada a tua carteira já gerando, por exemplo, indicadores para você, né? Você já começa a olhar os seus resultados de uma maneira muito mais rápida, muito mais clara. O que a gente assiste muitas vezes é que os departamentos, por exemplo, não focam nisso, e aí chega um determinado momento em que a companhia cresce e ela começa a te exigir esses indicadores, ela começa a te exigir que você demonstre quais são os resultados. E aí começa aquela doideira para você sanear a base de dados, né? Para você fica ali escovando byte para tentar achar informação, corrigindo informação e tudo mais. Então, respondendo melhor a sua pergunta, sim, mesmo escritórios e departamentos pequenos já devem começar a pensar numa estrutura de operação. Se ele vai colocar, se nessa estrutura, num primeiro momento, ele está colocando uma única pessoa, não tem problema. Mas a ideia é, óbvio, que essa pessoa tem uma vocação para a operação, né? Não adianta nada. Você fala assim, legal, vou tirar aqui o meu advogado que faz muito bem o meu contencioso estratégico e vou dar a operação para ele. Não, cara, a vocação do cara não é essa. A vocação desse profissional não é essa. Então, você tem que achar um profissional vocacionado. E aqui eu acho que vou fazer um parênteses, talvez a gente discuta isso um pouquinho lá na frente do nosso papo, quando a gente começa a pensar também que uma equipe de Ops pode ser uma equipe que não é jurídica, né? Ela é uma equipe que vai contar, de repente, com profissionais com outras skills. Eu conheço, por exemplo, muitos profissionais da área de Ops que são da área de engenharia, por exemplo. Eu conheço muitos profissionais da área de Ops que são profissionais da área de processos. Justamente por quê? Porque são essas skills que vão trazer para o departamento essa ideia de eficiência, vão trazer os resultados, e mais que trazer os resultados, vão conseguir, de alguma maneira, demonstrar esses resultados, né? Não basta que a gente alcance essa eficiência, eu preciso mostrar para a companhia como um todo quais são os resultados que eu obtive. E aí a área de Ops também tem essa responsabilidade na construção, na divulgação, na avaliação, na revisão dos KPIs, dos indicadores. Não, legal. Agora acho que assim, tem tanta coisa pra gente abordar aqui que, vamos lá,
Vamos tratar primeiro vamos continuar tratando ainda desses pequenos e escritórios e profissionais e departamentos jurídicos. Hoje, você, né, é um defensor aí de ter essa área de Legal Operations como uma área autônoma e dedicada, mas também já disse que às vezes não é uma realidade que ela fica impraticável para esse tipo de pessoas. O que você acha? Hoje está mais fácil ainda, através de Lawtex, Legaltex, de você conseguir um suporte para pelo menos começar a entender como que funcionaria isso, o que as soluções que já existem no mercado jurídico, sem enlouquecer, sem querer desenvolver, contratar um programador para desenvolver um melhor sistema para o seu escritório e nada disso. Você pode ir plugando várias soluções que já existem no mercado que podem por mais que esses profissionais ainda não tenham aí uma área dedicada e exclusiva, eles estejam dando esse primeiro passo e construindo essa base aí que você disse, né? Sim, né? Eu acho porque a tecnologia tem um papel fundamental para você conseguir desenvolver bem essa área, né? A gente tem, na verdade, um tripé, né? Ou uma tríade, como a gente fala de Legal Ops, que não é exclusivo de Legal Ops, né? Mas aqui a gente fala de pessoas, processos e tecnologia, né? Eu sempre insisto muito no sentido de que isso essa ordem ela não é aleatória, né? Eu brinco assim, não é para ficar parecido ali com o finalzinho do Microsoft PowerPoint, não, né? PPT. Não, pessoas, processo e tecnologia, ou seja, o primeiro passo é reconhecer que eu preciso ter alguém dedicado para isso, né? Alguém, uma equipe que seja dedicada para isso. E aqui não vamos entrar nesse momento tanto no perfil no perfil dessas pessoas, né, em termos de competências e tudo mais. Mas eu preciso ter alguém olhando com foco nisso. Ok. O segundo passo é entender quais são os meus processos. E aí a provocação que eu sempre faço cara, você tem claro quais são os processos? Quais são as operações que você tem dentro do teu departamento? E só deixar claro que processo você está dizendo processos internos, né? E não é processos jurídicos, judiciais, né? Exato, obrigado, é isso mesmo. Né? A gente está falando, vamos chamar de, eu vou chamar de operações, talvez para ficar melhor, né? Quantas operações eu tenho dentro do meu departamento, dentro do meu escritório? E aqui a gente está falando de coisas básicas, tá, Gustavo? Assim, quando a gente fala, por exemplo, de mapeamento de processos, né, a pessoa fala, não, então eu vou ter que ter aquele mapeamento com todos aqueles gráficos. Não, né? Cara, começa com simples, né? Onde é que começa determinada operação começa em que ponta, né? Então, por exemplo, quando você ali no escritório, você tem que pedir um pagamento para o solicitar um pagamento lá para o seu cliente em razão de uma condenação, como é que isso acontece, né? O advogado ele recebe isso como? Ele comunica o cliente como? Ele tem que aguardar alguma resposta? Enfim, cara, um mapeamento muito simples. E aí sim a gente fala de tecnologia. E acho que o grande desafio que a gente enfrenta hoje, quando a gente fala de tecnologia, e acho que muito na linha do que você comentou, sobre, né? Ou seja, uma vez que eu não tenho uma estrutura, né? Uma vez que eu não vou ter ali por exemplo, não vou ter um programador dedicado, qual é a alternativa que eu tenho? Bem, a alternativa é o que você disse. Eu vou olhar para o mercado e vou entender que ferramentas eu tenho aí disponíveis no mercado para atender a minha dor. Mas perceba, né? Se eu não tenho clara qual é a minha dor, eu corro o sério risco de selecionar uma ferramenta inadequada. E vou dar um exemplo. Você até pelo projeto sabe disso. Muito se fala hoje, por exemplo, em inteligência artificial aplicada ao direito. Uhum. Né? Inteligência artificial, e vamos ser honestos, nem todo mundo tem muito claro nem o que é inteligência artificial. Exatamente. Na verdade, os próprios cientistas da área de informática e tudo mais, você vê ali que nem eles têm muito claro o que é entendimento de inteligência artificial. Mas a ideia de inteligência artificial entrou no mundo do direito de uns anos para cá e todo mundo agora, de repente, diz que faz inteligência artificial.
Não, eu tenho aqui um algoritmo, meu algoritmo, inteligência, né? E aí quando você vai olhar, o que você está vendo é que o cara faz estatística. Né? Ele não faz ali, ele faz uma automação, simplesmente, né? Exatamente, mas vende isso como inteligência artificial. E muitas vezes a gente acaba procurando esse tipo de solução. Quando, na verdade, o que eu precisava era, por exemplo, o que você acabou de colocar. Era uma automação muito mais simples. Era pegar ali, de repente, uma ferramenta uma ferramenta de RPA e fazer uma automação muito mais simples. Às vezes, você pensa, por exemplo, né, não, eu preciso aqui criar uma ferramenta de OCR, eu vou contratar uma ferramenta de OCR e depois eu vou entrar aqui com machine learning para começar a fazer, para começar a ensinar a máquina a reconhecer determinado tipo de demanda. Cara, quem já fez projeto de machine learning? Opa, pode falar, já falou de Não, eu fiz foi só uma interjeição de nó mesmo, assim, de meu Deus, isso aí é um projeto tão longo, é uma coisa tão avançada que... Cara, eu me lembro de um projeto de uma seguradora que eu participei de uma apresentação, que se eu não me engano foi um projeto de 1 ano e meio, em que colocou-se ali numa sala, se eu não me engano, acho que eram mais de 10 pessoas, né, dedicadas para fazer isso, e no final obtiveram um bom resultado, mas ainda assim um resultado abaixo daquela expectativa. De repente você vai por esse caminho, e quando o que você precisava, de repente, era uma ferramenta de automação que olhasse uma tabela de depara. Né? Então, algo muito mais rápido de ser feito, algo muito mais... Então, ou então eu vejo muita gente também querendo, eu quero a inteligência artificial, e aí se chega lá na base de dados, a pessoa primeiro, às vezes nem tem uma base de dados organizada, ou então a base de dados está de uma forma que, assim, é impraticável de colocar qualquer outra coisa, então você tem que voltar lá atrás e falar, não, primeiro nós vamos tratar a base, como que está sendo feito os lançamentos, como é que estão seus dados, para depois você querer pensar numa coisa mais avançada, né, passo a passo. Exato, né? Como é que você vai, por exemplo, a gente fala de modelo preditivo a partir, por exemplo, do Small Data, né? Ou seja, você olhando ali para a sua base de dados, cara, como é que você vai poder falar de modelo preditivo a partir de um Small Data se a sua base é o que você disse, se a sua base está ruim? Se a sua base não está saneada, se a sua base não está padronizada, você não, então, assim, tem muitos passos que a gente precisa dar antes, quando a gente fala de tecnologia. E o papel de Ops é justamente olhar para esse cenário, e é por isso que eu sempre insisto, né? Você tem uma equipe dedicada, legal, você conhece os processos ali, minimamente os processos da sua área ou do seu escritório, agora você vai conseguir olhar para a sua caixa de ferramentas, por assim dizer, e dizer qual é a ferramenta que é mais adequada. Eu vou fazer até contar uma historinha. Meu pai era um péssimo, ele tinha muita dificuldade em fazer a manutenção da casa, ele não tinha essa aptidão, né? Então, meu pai não tinha caixa de ferramentas. A única ferramenta que nós tínhamos em casa era um alicate e uma chave de fenda. O que significava que qualquer problema que acontecesse na minha casa, eu tinha que resolver com um alicate e com uma chave de fenda. Né? Então, assim, queimou o chuveiro, pega o alicate, pega a chave de fenda. Sensacional. Então, assim, eu tinha que resolver tudo com um alicate, com uma chave de fenda. Por que eu estou fazendo essa brincadeira e esse paralelo? Porque se a gente não conhece bem a nossa realidade, se a gente não conhece bem os nossos processos, a nossa operação, você tem uma tendência ou você tem uma tendência, e na minha história, por exemplo, eu esqueci de contar um ponto. Me casei e aí decidi que ia fazer algo diametralmente oposto ao que meu pai fez. Falei, não, vou aqui me preparar para eventualidades. Cara, eu moro num apartamento, eu comprei uma caixa de ferramentas. A minha caixa de ferramentas tem serrote. Maravilhoso, né? Não, esses dois casos são sensacionais, né? Porque se aplicam de tantas formas, né, com o que a gente vivencia hoje, né? Que são os opostos, que a gente vai de um lado e pro outro até chegar num ponto ótimo que a gente se dá conta de que não adianta ir nem no extremo, nem no outro, que a gente tem que ser mais racional e pensar melhor as nossas ações do que entrar numa vibe de jurimetria, inteligência artificial, etc e tal, se o básico ali não tá pronto, né? Adorei essas histórias. Cara, perfeito, porque assim,
né? Se eu estou nos desses dois extremos, ou eu vou ter aqui, ou eu não vou ter, né? E novamente, né? E se o Ops não entende esse papel de ser o grande avaliador das ferramentas disponíveis, o cara que vai ser ali o fiel para dizer, não, isso aqui se aplica a esta dor, isso aqui não se aplica. Você corre o risco de viver nesses dois extremos, né? Ou tendo que resolver todos os problemas que aparecem na sua operação com uma única ferramenta, ou de repente você investir uma tremenda grana uma tremenda grana, né, num conjunto de ferramentas que você não vai usar. E que um dia você vai olhar ali para a sua, né? E fatalmente não vai ser você quem vai olhar isso, é o teu CEO, é o teu CFO, e vai dizer assim, cara, por que você comprou isso? Uhum. Né? Por que a gente está pagando a manutenção de um sistema X que não resolve o meu dia a dia? Então, essa historinha, eu acho que retrata um pouco bem a questão essa questão de tecnologia. E aí, olhando para as Lautechs e olhando para as Legaltechs, né, eu acho que hoje sim, a gente tem muitas empresas que ajudam a resolver ou a minimizar esse gap que departamentos e escritórios têm, em razão de não terem estruturas próprias para o desenvolvimento de alguma solução. Agora, novamente, insisto nesse ponto, você só vai conseguir ter sucesso na escolha da tua ferramenta, na escolha da tua tecnologia, quando você, de fato, tiver os teus processos bem mapeados ali e um time olhando para isso. Sobre o tema, você me permite até fazer um comentário sobre o tema de tecnologia jurídica? Claro. Eu recomendo que quem tiver interesse aí, acho que todo mundo, maior e menor grau, deve conhecer ali aquela consultoria Gartner, né? A Gartner, em julho desse ano, ela publicou um estudo sobre a tecnologias jurídicas, né? E quais as tecnologias aí que estão hypadas, quais tecnologias já entraram num cenário lá que eles chamam de vale da desilusão, né? Ou seja, a expectativa era muito alta e elas não estão cumprindo ali aquela expectativa, e quais já estão caminhando para um processo já de flat, ou seja, de operação continuada e estruturada. É um relatório que saiu em julho, é muito interessante, vale muito a pena dar uma analisada, até para que a gente possa entender um pouquinho ali o que a gente está buscando, né, e como é que essas tecnologias estão sendo vistas lá fora. E o outro detalhe interessante é que, assim, você vai ver uma quantidade de tecnologias para o mercado jurídico que a gente não faz ideia, né? Eu olhei aquilo ali e falei, cara, tem coisas aqui que eu precisei parar, ainda não consegui estudar todas, porque eram tecnologias que eu nem conhecia aquela aplicação para o mundo jurídico. Então vale muito a pena dar uma olhada. Legal, vou colocar aqui na descrição do episódio para quem quiser conferir então esse estudo. Vamos falar então, agora que a gente já conceituou um pouco, já preparou o terreno assim, vamos falar então quem que é esse profissional, né? Você disse lá atrás e eu falei que a gente podia ir para vários caminhos. Qual que é a formação? Você já adiantou que não necessariamente tem que ser alguém formado em direito, mas obviamente tem que ter ali um entendimento para trocar com a equipe que vai estar subordinada a ele de Legal Ops. Mas quem que é esse profissional que vai lidar com isso, quem que é o coordenador dessa área? E aí talvez se você puder ilustrar de uma forma, acho para ficar mais claro para todo mundo, assim, no seu dia a dia aí no Mercado Livre, por exemplo, o que você lida no seu dia a dia dentro dessa área? Bem, vamos lá. Eu vou te falar um pouco o cenário que a gente vê lá fora e o que a gente está assistindo aqui dentro. Quando a gente olha lá fora, por exemplo, a gente percebe que as empresas que têm estruturas de Legal Ops, e aqui eu vou citar algumas, como, por exemplo, o Google, o Facebook, a Salesforce, os heads da área de Legal Ops não são advogados. Uhum. Né? Eles têm muito um perfil ali focado em engenharia e em projetos. Aqui no Brasil, a gente tem alguns profissionais que também não são profissionais de direito. E aí tem toda uma discussão, por exemplo, né, se a área de Legal Ops ela deve responder, por exemplo, para a área jurídica, se ela responde para a área de operações, e tem empresas que lidam disso de uma maneira diferente. E aqui no Brasil, o que a gente está percebendo de movimento? A gente está percebendo que
Os profissionais que estão assumindo posturas ou assumindo aí heads, né, como heads em Legal Ops, em sua maioria são advogados, mas são advogados que já vinham de uma área, por exemplo, de controladoria jurídica. Ou seja, é um profissional que historicamente sempre esteve muito mais ligado à gestão do que à área de prática. Então, aqui no Brasil, a gente percebe isso. Meu ponto, eu acredito que o gerente, o head ali, ele precisa, se não ser advogado, ser um profissional com formação jurídica. Tá? Eu defendo isso. E por quê? Justamente porque é esse cara que vai ter que fazer os dois mundos conversarem. Né? Esse é o cara que vai, como ele vai ser o responsável, não só pelo planejamento estratégico da área, mas por fazer esse planejamento estratégico funcionar, esse cara precisa ter muito claro. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de um processo ali de automação de respostas, esse cara precisa entender quais são os impactos dessa automação, né? Ou seja, o que é os nossos conceitos aqui, né? Por exemplo, o que é uma revelia, o que é uma deserção, né? O que é uma sentença, o que é uma sentença que extingue o processo sem julgamento do mérito, enfim. Então, esse profissional ele tem que ter ali de alguma forma alguma formação jurídica. Se esse cara ele vai ser advogado, se ele é apenas bacharel, eu entendo que essa não é o ponto, mas ele precisa ter. O desafio aí, eu acho que é como a gente vai começar a constituir essa equipe. E essa equipe, a gente fala que é uma equipe que precisa ser multidisciplinar, ou seja, eu preciso trazer para o meu time, né, e aqui eu estou falando de multidisciplinaridade só em questões de hard skills, não estou nem falando de soft skills, né? Ou seja, só de competências técnicas. Eu preciso trazer para o meu time competências relacionadas com outras competências, como administração e tudo mais, entendeu? Como contabilidade, por exemplo. Então, olha só, como é que a gente tem feito isso ali no Mercado Livre? A gente tem feito isso no Mercado Livre de duas formas. Ou eu contrato profissionais que já tenham essa formação. Então, por exemplo, na minha célula no Mercado Livre a gente estruturou a área de operações, a área de Legal Ops, em 3 verticais. Eu tenho uma vertical de processos e projetos, eu tenho uma vertical de Legal Intelligence e tenho uma vertical de controladoria jurídica. Por exemplo, o advogado que é responsável pela vertical de controladoria jurídica, ele também tem formação em administração. E ele tem uma estagiária que tem uma formação em contábeis. Né? Então, se é uma vertical que vai se relacionar muito com a auditoria e com contabilidade, eu preciso que nessa vertical, essas pessoas, com a área financeira, eu preciso que essas pessoas tenham de alguma maneira, tenham esses skills também. A advogada que está cuidando da parte de processos e operações, de projetos e operações, ela também está buscando uma formação em projetos, porque a grande parte do trabalho dela envolve gestão de projetos. Minha célula de Legal Intelligence, o meu supervisor, por exemplo, não é um advogado, ele é um cara de formação em BI. Então, o cara consegue ali traduzir e trabalhar com banco de dados de uma maneira que um advogado hoje não conseguiria. Então, esse é o caminho que a gente vai estruturando dentro do Mercado Livre. Eu acho que um dos desafios de Legal Ops, quando a gente fala da parte de pessoas, é isso, ou seja, é criar uma carreira de um time não jurídico numa estrutura jurídica, vamos falar dessa maneira, né? Como é que eu vou criar uma carreira para esse pessoal? Faz sentido, faz total sentido. E aí, qual dica que você daria para quem quer formar uma equipe dessa forma, ou quem está interessado em participar de uma equipe dessa forma? Bem, eu acho que como dica aqui, eu deixo se você quer construir uma área de Legal Ops, e você, cara, eu não faço muita ideia de por onde começar, eu não sei como fazer isso, né? Aqui a gente falou muito passando o que ela faz, eu vou recomendar que você comece a pensar a sua área, vou recomendar que você comece a pensar a sua área através de um guide, né, que é o guide lá do CLOC, né, do Corporate Legal Operations Consortium, né? E entenda, isso é um guide, isso não é
E o CLOC, para quem não conhece, é uma associação internacional que dá esse tipo de diretriz e estuda essa área, né? Exatamente, ela criou ali uma matriz de competências, são 12 competências, então você vai conseguir por ali já ter um pouco a ideia de o que a sua área de Legal Ops, de como ela pode se estruturar em razão daquilo que você faz. Ah, precisa ter as 12? Não, não precisa, você tem que olhar a tua realidade, a tua indústria. Então olhem para isso, né? Olha para esse modelo. Eu quero trabalhar numa área de operações. Você quer trabalhar, assim, eu sou advogado ou quero começar a trabalhar numa área de operações, mas quero começar a trabalhar numa área de operações jurídicas. Então, eu acho que você começa a ter que buscar essas formações um pouco correlatas, né? Então, assim, eu vou ter que fazer faculdade de contábeis? Não, não vai ter que fazer faculdade de contábeis, mas você precisa, de alguma maneira, estudar esses conceitos, né? Eu vou ter que aprender a programar? Não, você não vai ter que aprender a programar, mas você precisa entender, por exemplo, quais são as linguagens disponíveis, o que essas linguagens alcançam, né? Enfim, você precisa, de alguma maneira, ter muito claro que somente as competências técnicas do jurídico, né, do direito, não vão te tornar um profissional para a área de Ops. E aí, é claro, tem algumas coisas que ajudam, né? Então, se você é uma pessoa que já tem um pensamento analítico, uma pessoa que já tem uma visão de operações e tudo mais, com certeza isso vai facilitar teu aprendizado. E aí, além dessas guidelines da CLOC que você mencionou, para quem ficou interessado, tem algum material, algum livro, algum vídeo que você recomendaria? Cara, olha, eu acho que hoje isso é uma dificuldade que a gente ainda tem no Brasil. A gente não tem. Primeiro que a gente não tem material publicado em português. Mas para entender um pouco mais sobre gestão, acho que para entender um pouco mais sobre gestão, eu recomendo que você leia. O foco não vai ser Ops, mas isso vai te ajudar. Combinando isso com os teus estudos eventualmente com o estudo da CLOC, vai te ajudar. Eu recomendo sim a ler as publicações da Samantha Albini, que ela tem um histórico de controladoria muito forte aqui no Brasil. O material também da Laura Seilen, que são dois materiais que ajudam bastante, pelo menos a gente pensar essa questão da gestão. E para quem quiser se conectar com você na internet, seguir, quais redes sociais que você usa? Cara, eu só uso, assim, acho que para discutir temas realmente de gestão, a melhor rede é o LinkedIn, né? Pode me procurar lá, eu gosto muito de conversar, gosto muito de trocar ideia. Eu costumo dizer que a área de Legal Ops é uma área em construção, e com um detalhe a mais, eu acho que, como eu disse, a gente não abordou tanto isso, mas o CLOC ele é uma matriz americana e tem muita influência americana, né, e europeia. A nossa realidade é uma realidade diferente, né? O Brasil tem o maior índice de litigância do mundo, enfim, nós temos características muito distintas. Então, a gente busca, né, uma das coisas que eu tenho batalhado bastante, entender e pensar num modelo de Legal Ops que seja mais aderente ao Brasil, né? Então, se você gostar desse tipo de discussão, gostar desse tipo de debate, se conecta lá que a gente vai conversar bastante sobre isso. Ótimo, Paulo. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Eu que agradeço. Agradeço, Gustavo, pelo convite mais uma vez. E agradeço a você que está ouvindo aí a gente. Obrigado aí pela tua paciência. Espero que algumas coisas tenham feito sentido para você. Até o próximo episódio, pessoal.